Olá, estamos de volta com a programação da 7ª semana Rede Pedagógica Alfabetização, a sua formação continuada, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para os participantes. Nesse segundo mini curso de hoje, nós teremos a professora Luciene Rego, falando sobre alfabetização e literatura. Olá, boa noite! Que bom que vocês voltaram, que bom que vocês estão participando aqui conosco. Um grande beijo para todos, boa noite! Gente, eu estava dizendo também que a nossa live anterior, a live aula com a professora Mônica Tim, também faz parte do projeto Rede Leitura. Você pode participar desse projeto, você precisa fazer uma nova inscrição, além da inscrição da 7ª semana Rede Pedagógica. Todas as informações estão em www.redeleitura.com.br. É um projeto de formação contínua em literatura com a participação de vários escritores, de vários profissionais. Vale super a pena participar, tá? Não deixa de fazer sua inscrição. Nós vamos colocar também lá na plataforma o link para que você não se esqueça de se inscrever. E não deixe de participar também de todos os sorteios da 7ª semana Rede Pedagógica. Tá rolando muito sorteio. Eu vou vir aqui ao vivo no dia 9 só para fazer sorteio, gente. Só para fazer sorteio. Vai ser uma live só de sorteios no dia 9 de agosto, depois do término da nossa formação. Então, não deixa de participar, acredite na sua sorte, nós temos muitos prêmios durante essa semana para vocês. O mini curso de agora que vamos fazer será com a professora Luciene Rego, ela que também é coordenadora dos cursos de idiomas da Rede Pedagógica. Você sabia que na Rede Pedagógica você pode estudar inglês, espanhol, francês e alemão? É isso mesmo. Você encontra cursos completos com carga horária de 60 horas na plataforma RPEAD, a plataforma de cursos online da rede. E todo mundo pode utilizar o cupom de desconto que recebeu durante essa semana. Se não recebeu o seu cupom de desconto ainda, já eu te explico como pegar. Para fazer um curso de idioma, se assim for da sua vontade, viu? Vale muito a pena, são excelentes os professores que fazem parte do projeto Idiomas EAD. Sobre o cupom de desconto, todo mundo que se inscreveu na Semana Rede Pedagógica ganhou R$150 de desconto para fazer um próximo curso online conosco. R$150 de desconto para fazer um próximo curso online na Rede Pedagógica. Para você receber o seu cupom, você precisa enviar um e-mail para cap@redepedagogica.com.br. Eu vou repetir novamente o e-mail para o qual você vai escrever e receber o seu cupom de desconto. C de casa, A de amor, P de paixão, cap@redepedagogica.com.br. Você escreve, fala que está inscrito na 7ª semana Rede Pedagógica e solicita o seu cupom de desconto. Com esse cupom de desconto, você pode comprar um dos cursos da plataforma RPAD pagando apenas R$50. Os cursos todos custam R$200. Com esse cupom de desconto, portanto, você paga apenas R$50. Olá, muito boa noite, Dione Azevedo, Elaine Cristina, Rogéria Gomes, Iva BGM, Conceição Marília, Graciane Vale, Silvia Help. Boa noite, eu já vou introduzir aqui na nossa live a Luciene Rego. Vai ser sensacional esse nosso mini curso de agora. Oi, Luciene, tudo bem? Tudo bem? Boa noite.
Boa noite! Que bom que você veio participar da 7ª semana Rede Pedagógica, que tem como tema alfabetização. Luciene, eu já havia feito uma pequena apresentação a seu respeito. Disse para o pessoal que você é coordenadora dos cursos de idiomas da Rede Pedagógica. Eu vou deixar você à vontade para complementar. Tá certo. Boa noite a todas as professoras e professores aqui e também o pessoal que acompanha a rede pedagógica, pais e mães e todos os estudantes das áreas de letras, de ensino, de pedagogia. Estou muito feliz de participar da 7ª semana da rede pedagógica, com foco agora na alfabetização. Eu sou a professora Luciene Rego, tenho formação em letras. Sou graduada em letras português e francês, tenho mestrado na parte também em letras, em tradução, e atualmente sou coordenadora da rede pedagógica, responsável pela parte dos idiomas EAD. E aí nós temos esse projeto maravilhoso com ensino de línguas, tudo à distância. Você consegue comprar os seus cursos e acessar de acordo com a sua disponibilidade de horário. E nós temos agora disponíveis os cursos de inglês, de francês, espanhol e alemão, com professores muito capacitados, uma metodologia simples e ao mesmo tempo completa, com os livros. Então a gente é um curso misto, onde trabalhamos a parte digital, mas também o aluno vai ter aquela possibilidade de ter contato com o livro, de fazer seus exercícios, suas atividades no livro também. Então, são cursos em que o aluno consegue fazer de acordo com o seu tempo e com a sua disponibilidade, e eles têm um custo bem acessível. Convido a todos e todas que se interessarem para entrar, conhecer como que funciona o Idiomas EAD. Você consegue assistir algumas aulas gratuitas, as 3 primeiras aulas, se eu não me engano, não é, Érica? E aí, conhecer o curso, e se você se interessar, pode fazer a matrícula, e nós temos vários planos aí pela rede pedagógica. Hoje eu vim falar sobre um assunto bem pontual, que é a literatura e a alfabetização. Aqui dentro do ciclo de estudos que nós estamos fazendo aqui na 7ª semana pedagógica, eu também tenho um curso na rede pedagógica, que é o curso de literatura infanto-juvenil, daí também trabalhar esse tema de literatura e alfabetização. Muito bem, então fica de fato o convite para você continuar se aperfeiçoando aqui conosco, não apenas na área da educação, da pedagogia, mas também no aprendizado de uma segunda língua. E agora a professora Luciene Rego traz para a gente tópicos a respeito da temática do minicurso de hoje, que é alfabetização e literatura. Como é essa relação, Luciene, da alfabetização com a literatura, o letramento literário? Conta pra gente. O letramento, a literatura. Primeiro vamos falar da alfabetização, que a alfabetização é a capacidade, a alfabetização é quando nós vamos adquirir o conhecimento das práticas, tanto fonológica, de reconhecer as sílabas e reconhecer os grafemas, né, fonemas e grafemas. Os alunos vão identificar qual a diferença. O fonema é o som e o grafema são todos os sinais gráficos, que são as letras, são as pontuações e os sinais gráficos empregados na escrita. Então, o aluno vai ter o contato com a alfabetização através do professor, que é decodificar a língua escrita e conseguir fazer a ligação entre a fala, porque o aluno ou o estudante ele já domina a língua, e já vem com essa língua para a sala de aula, e lá ele vai ter o contato com o professor e vai aprender a decodificar. E a literatura é esse caminho lúdico para que o professor e o aluno façam essa integração e esse, como que eu posso dizer,
essa entrada nesse universo da escrita, da leitura, de uma forma lúdica. E daí a diferença entre a alfabetização e o letramento literário. A alfabetização vai ser a capacidade de o aluno aprender a ler, a decodificar e a escrever. E o letramento literário é o aluno aprender a ter conhecimento da literatura, né, em si. Quais são os livros? Então, o professor, aí, de acordo com a série, o ano em que o aluno está, de acordo com o nível de alfabetização que o aluno está, e também da programação curricular, e a partir disso ele vai trazendo o letramento literário, que é aquilo que ele vai estabelecer, vai conhecer o material ali, os livros que serão trabalhados ao longo do semestre ou ao longo do ano. Então, o letramento literário é importante, mas para isso é necessário que o aluno domine a alfabetização. Então, domine o sistema de leitura e escrita. É isso. Nós já estivemos aqui, por exemplo, essa semana, Luciene, com Pedro Bandeira, né? Teremos a participação também do escritor Ilan Brema, e eles estão sempre ressaltando a importância, né, desse letramento literário. Inclusive, dizendo que a gente não deve esperar para apresentar os livros para uma criança quando ela já sabe ler. Então, a gente precisa ter muito cuidado, gente. O letramento literário, ele precisa, de fato, da questão da alfabetização, né, do processo, mas ele não depende. Ele pode acontecer mesmo antes, né? Ele começa a acontecer antes também, quando a criança é apresentada aos livros, desde a primeira infância, as histórias, né? Então é muito importante a gente ter essa ciência também, se não esperar apresentar os livros para a criança, só depois que ela estiver plenamente alfabetizada não vai fazer sentido, não é verdade, Luciene? Com certeza, e justamente a alfabetização ela já vai se iniciar desde o primeiro momento e é muito importante, inclusive, a compreensão de histórias, a leitura e também que a criança tenha contato. É por isso que desde cedo também existem os livros já para crianças bem pequenas só com imagens, né? E esses livros só com imagens, eles vão trabalhar a questão da imaginação e o desenvolvimento da fala da criança. E a partir desses livros com imagens, vão vir os livros já com frases, com pequenas frases, ou com contos, com histórias. E aí é muito importante, porque o primeiro contato da criança com a literatura será através dessas histórias contadas, dessas histórias narradas. Aí essas histórias irão despertar essa vontade na criança de aprender a ler, a entender o que está escrito nos livros. E você, como professor, você vai perceber que o primeiro contato das crianças com os livros, mesmo sem saber ler, ela olha um livro e ela vai começando a inventar uma história, né? Ela começa a falar como se ela estivesse lendo. E aquilo é uma fase muito importante, porque está trabalhando o desenvolvimento da fala dessa criança. E ali também aquele desejo de aprender essa língua. O que está escrito ali? Decodificar aquilo. E daí a alfabetização. Então, todas essas fases são muito importantes de serem respeitadas. Muito bem, nós estamos aqui com a professora Luciene Rego e esse é o minicurso Alfabetização e Literatura, na 7ª semana Rede Pedagógica. Sim, e aí é muito importante também nos atentarmos à nossa querida BNCC. O que é alfabetizar, de acordo com a BNCC? É trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil escrito, compreendendo como que se dá esse processo longo de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico, a produção dos sons da língua pelo estudante. E aí nós vemos também que antigamente o programa de alfabetização ele durava em torno de 3 anos.
Porém, hoje em dia, ele é para ser adquirido em 2 anos. Então, é muito importante nos atentarmos ao conceito de alfabetização e a trabalharmos esses conceitos através da norma da BNCC. É, então, isso é adquirido ali no ensino fundamental, mas lembrando, como a própria Érica já falou, ela já começa ali desde o primeiro momento que a criança pisa na escola e entra em contato com o primeiro livro. Já começa, inclusive, na própria casa da criança, né? Um contato com o material escrito. E o que que engloba essa alfabetização? Compreender as diferenças entre a escrita e as outras formas gráficas, outros sistemas de representação. Então, o que é escrita, o que é imagem. Então, tudo isso é trabalhado nessa alfabetização. Dominar as convenções gráficas, as letras maiúsculas, as letras minúsculas, a cursiva, conhecer o alfabeto. E aí nós vamos aí com os livros, nós vamos poder trabalhar isso também. Mas é muito importante, e é um tópico que eu vou trazer também hoje, o cuidado no apresentamento, na apresentação, perdão, dessa literatura para a criança. Não só como uma literatura de utilidade, não só como uma desculpa para a alfabetização, mas a literatura pela literatura. Despertar na criança primeiro o amor ao livro, à leitura, ao conhecimento daquele domínio ali da escrita, da fala, da leitura, e decodificar o texto, em primeiro lugar, pelo prazer, inicialmente, para assim, depois, claro, nós vamos trazer todos os conceitos de alfabetização, nós vamos trabalhar essas questões do alfabeto, a identificação dos grafemas, dos morfemas, e decodificar as palavras, os textos, saber ler, reconhecer globalmente o contexto dentro de um parágrafo, também o que é a introdução, o que é o desenvolvimento, e isso o professor vai conduzindo de acordo com o nível dos alunos, o que eles estão aprendendo. Porque se eles estão ainda no início da alfabetização, o que você vai trabalhar? Muitas vezes aí o aluno já está começando a ler, mas ele já vai conseguir identificar algumas letras, algumas palavras, ligar imagens a palavras ou a sons, né? Então isso é muito importante. E também identificar, ampliar esse olhar para porções menores e maiores do texto. Olhar o texto como um contexto, né? Contextualizar, trazer aquele texto dentro de um contexto. Isso é muito importante. Nesse sentido, professora Luciene, nós temos aqui uma pergunta da colega Daniele Secato. Devemos oferecer diferentes gêneros literários neste processo? Sim, é importantíssimo, porque nós temos salas de aula heterogêneas. Nós temos alunos que vêm de diversas famílias que são que têm suas características específicas. Um aluno pode gostar mais de um gênero literário de narração, por exemplo, de contos. Já outro aluno pode gostar mais de um gênero de aventura. Então, assim, é muito importante apresentar todos os gêneros ali para eles ali desde pequenininho, porque você tem por uma seleção de acordo com a idade, apesar de que essa questão da idade ela não é muito fixa. Inclusive eu trago isso explicando também no curso de literatura infanto-juvenil. É muito bom que o professor se atente à classificação, aquela classificação que vem no livro, mas que ele também ultrapasse essa classificação, porque às vezes um livro que se diz que é para uma criança
de 5, 6 anos, uma criança de 7, 8, 9 anos se interesse também e seja muito interessante para ela. Ou às vezes uma criança de 6, 7 anos se interessa por um livro que é para uma criança de 9, 10 anos. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tem que respeitar também os níveis de desenvolvimento e os interesses específicos de cada criança. Muito bem, professora Luciene Rego falando, portanto, aqui conosco da importância de trabalharmos diferentes gêneros literários nesse trabalho de letramento literário. Sim, e aí também ainda seguindo a BNCC, o que nós devemos nos atentar? O que é a oralidade? Né? Então, aí dentro dessa oralidade, nós vamos trabalhar essa contação de histórias, nós vamos trabalhar, conversar, discutir sobre aquilo, narrar, os alunos também contarem, recontarem as histórias, mesmo que eles ainda estejam na fase inicial da leitura, e aí vai precisar muito da mediação do professor, né, para conduzir essa leitura, mas o professor também pode, a professora pode trabalhar essa oralidade através da recontagem de histórias, né? Da recontar as histórias. O que é muito interessante. Não necessariamente precisa ser a contação de histórias, a inicial vai ser pelo professor, mas depois você pode trabalhar isso com os alunos, contando histórias uns para os outros. E a análise linguística e a análise semiótica, que de fato essa análise linguística e semiótica, essa decodificação das imagens, essa decodificação do sentido das palavras, palavras novas que vão sendo aprendidas a cada novo texto e que é muito importante. Inclusive, o nosso amado escritor Ilan Brema, ele fala muito que quando a gente... É muito importante que quando o professor identifique ali aquela palavra, que ele traga aquela palavra e que frise ela, não pular a palavra, mas alguém conhece essa palavra nova, que palavra é essa? Né? E aí, estimular a curiosidade da criança, trabalhar essa alfabetização, mas também esse conhecimento, esse aprendizado de palavras novas de uma forma lúdica, porque a leitura amplia vocabulário, né? A leitura abre um novo universo. E aí, através dessa decodificação linguística e semiótica, nós vamos também trabalhar a leitura e a escuta, né? E aí sim, já também o professor lendo, não só contando histórias, mas também lendo, e aí o aluno com as suas primeiras leituras, ligando ainda sílabas, palavras, e a escuta, enquanto um aluno lê, o outro escuta, e aí toda a sala de aula também escuta. Isso faz parte da alfabetização e faz parte do letramento, que é à medida que vão entrando novos textos, então vamos fazer novas práticas de leituras. Daí a importância também de desenvolver projetos pedagógicos com práticas de leituras, com a seleção de livros. E é muito importante que o professor conheça, né? O professor tenha um repertório literário maior do que aquele que está somente na escola. Até para influenciar também aqueles livros que vão ser escolhidos ali no início do ano. Trazer para a escola, buscar mais, né? E assim também poder trabalhar com o aluno. E depois, mais na frente, nós vamos trabalhar com a produção de texto. A partir do momento que o aluno vai adquirindo essas primeiras palavras, vai aprendendo a ler, vai aprendendo a escrever, e aí vão ter as primeiras produções de texto, que serão pequenas frases, pequenas historinhas, que com o tempo nós vamos aumentando cada vez mais, vamos trabalhar os gêneros textuais, né? A narração, a descrição. Então, assim, é muito importante todos esses processos, primeiro, trabalhando com essa decodificação até se chegar na leitura, na escuta e na própria produção textual.
Em relação à produção textual, inclusive, nós temos uma colega aqui conosco, a Carla Chamoni, que lembrou, né, uma estratégia que pode ser utilizada em sala de aula, que é a escrita compartilhada. E o professor Uhum. como escriba, não é verdade, Luciene? Sim, a escrita compartilhada é muito importante. Pode ser sim, porque assim, ali no começo nós vamos ter os alunos que vão estar adquirindo esse processo ainda da escrita. E o professor, como o escriba, ele vai ser aquele decodificador não só da palavra falada, palavra lida, mas também da palavra escrita. E é muito importante. Muito bom, gosto muito dessa técnica porque ela socializa bastante a questão da escrita. Nós sabemos que algumas crianças têm mais facilidade que outras para colocar no papel as suas ideias. Quando o professor utiliza essa estratégia de escrita compartilhada, o professor faz o registro da produção textual da turma, ele incentiva essa questão da criatividade, mesmo dentre os alunos que têm mais dificuldade de fazer o registro. E o aluno pode se espelhar no registro desse professor para eventualmente ter mais sucesso em suas próximas produções textuais. Sim, e é muito importante também, ali nesse momento que o professor está fazendo esse trabalho, e identificando quais são as dificuldades. E quando o aluno tem alguma dificuldade, como por exemplo, você citar a dislexia, quando o professor faz essa abordagem de uma forma que não exponha o aluno, e ele faz um acompanhamento de uma forma mais amorosa, mais atenciosa, nós vamos minimizar os efeitos dos traumas ali que podem ocorrer nesse processo de alfabetização. Porque a criança que traz essa dificuldade, né, que seria a dislexia, que é essa dificuldade na escrita, na fala, na troca de sílabas ou troca de letras, isso muitas vezes gera traumas que vão acompanhar a criança aí na adolescência e chega na universidade, como eu mesma conheci e tive colegas ali de graduação que tinham dislexia, e algumas contavam histórias positivas, conseguiram superar, e outras diziam que tiveram grandes traumas ali, principalmente nesse processo de alfabetização. Hoje nós sabemos que nós, professores, estamos treinados e somos incentivados, se não estamos, a aprendermos através da inclusão, né? A trabalhar todas essas dificuldades no aprendizado, de aprendizado. E nesse sentido também, gente, a questão da dificuldade de aprendizagem no processo de alfabetização, é muito importante que o professor esteja atento, né? A gente conversou aqui na live agora há pouco com a Mônica Tim, que a nossa turma ela é heterogênea. O fato dela ser heterogênea, dela ter diversidade, não necessariamente indica que as crianças têm dificuldades de aprendizagem. Por si só, as crianças já são diferentes. A gente precisa, claro, ter um olhar cauteloso para identificar dificuldades específicas que talvez precisem, inclusive, até de um acompanhamento multiprofissional. Né, Luciane? A gente pode contar com o apoio de outros profissionais. Nós, professores, não precisamos resolver tudo sozinhos, viu, gente? Isso é muito importante. Sim, e hoje em dia, justamente, nós temos esses profissionais que são especializados. Nós temos as psicólogas, os psicólogos, nós temos também esses profissionais. Por exemplo, às vezes o professor ainda está aprendendo livros, ainda não domina, mas ele tem ali uma pessoa também que vai trabalhar com isso. Nós temos também todo esse acompanhamento para o aluno, por exemplo, o aluno autista, ou o aluno que traz uma outra especificidade. Nós devemos, sim, lançar mão de todas essas possibilidades que nós temos em sala de aula, porque o professor muitas vezes quer dar conta de tudo, e com uma turma muito heterogênea, acaba que quando nivelamos
nós podemos deixar alguém de fora. Então, é muito importante, se você tem um auxiliar, se você tem um técnico, se você tem alguém na sua escola disponível ali, com aquela especialização naquela dificuldade, e que pode acompanhar esse aluno, nem que não seja todos os dias, mas em dias específicos da semana, use isso, assim, a seu favor, porque isso vai fazer com que esse aluno consiga se desenvolver melhor dentro da sala de aula e, assim, avançar para o próximo nível, né? E também com que o professor também se sinta realizado e cumpriu o seu papel, porque nós não somos obrigados a dar conta de tudo. Isso é muito Muito bem. importante. Lembrando que podemos aprender também com os nossos colegas, outros professores. Por isso é importante que os professores, os profissionais de uma escola tenham momentos de compartilhamento de experiências, porque muitas das vezes a didática, o projeto que um professor aplica em uma sala de aula pode também ser bem sucedido em outra sala. A gente pode aprender com os colegas, portanto, professores mais experientes, né, que já tem de fato aí uma trajetória mais robusta, mais tempo de sala de aula, que já passaram pelos desafios que estamos enfrentando. Esse diálogo é muito importante. Sim, esse diálogo é muito importante. E também nós temos formações continuadas, né? Até aqui na própria rede pedagógica, nós temos vários cursos em várias áreas que nós podemos também lançar mão aqui. Às vezes também você não consegue ali fazer um curso, mas consegue acompanhar as semanas pedagógicas também. Vamos adquirindo vários conhecimentos e isso é muito importante. Nós, como professores e professoras, devemos estar em constante informação e aprendizado, porque a escola ela vai todo o tempo exigindo novos aprendizados e nós devemos tentar acompanhar as novas tendências que vão surgindo, as novas teorias e acompanhar o conhecimento mesmo, o desenvolvimento em sala de aula para que possamos ser professores mais atualizados. Então, é muito importante conhecer para poder... O professor, a professora estão em constante formação. Nós aprendemos, nós estudamos para podermos ensinar. É um constante aprendizado e uma constante reciclagem. Enquanto vida tivermos, porque eu acredito que o professor mesmo quando se aposenta, muitas vezes conheço muitas professoras que vão desenvolver trabalhos sociais com crianças carentes ali em comunidades carentes, porque querem continuar ensinando, propagando, né, o ensino, e isso é muito importante. Pessoal, fiquem à vontade para colocar nos comentários suas impressões a respeito da temática de hoje, né? Compartilhe suas ideias conosco, experiências bem-sucedidas e podem enviar também perguntas para a professora Luciene Rego. Assim você nos ajuda a construir essa formação continuada. Não queremos vocês só assistindo, não. Queremos vocês participando. Uhum, é verdade. E aí, também é importante trabalhar essa consciência fonológica, ele também acompanhando, seguindo o que parte da BNCC sobre a questão da alfabetização, fazer uso dos fonemas, os fonemas do português brasileiro. Então, quando nós estamos ali ensinando o processo de leitura, o aluno já domina a língua portuguesa, já domina ali a linguagem coloquial. Então, é muito importante quando você está ali no processo de ensinar, fazer com que o aluno identifique ali através da própria fala a consciência de cada fonema. O que é isso? O que ele está identificando em determinada sílaba, em determinada palavra? O que aquilo o que é o significante e o significado que a gente aprende na graduação, né? O signo, né? Que é justamente a palavra. Por exemplo, a palavra copo. Quando eu escuto a palavra copo, só a palavra em si, ela não me liga necessariamente ao objeto, porém, o significado, que é aquilo que é o copo,
essa imagem do copo que eu vou adquirindo a partir do momento que eu vou tendo acesso ao conhecimento lexical, que é o conhecimento das palavras. Quando eu escuto a palavra copo, que é aquilo ali, aquele som, eu já vou automaticamente ligar, que é o significante ao significado. O que é o copo? Copo é um local onde coloco a água. E por isso faz sentido, porque o som em si, ele não tem sentido sem o significado. E aí nós vamos aí para o Saussure, né, que criou essa teoria do significante e significado, muito importante na linguística. Então é muito importante que nós trabalhemos isso dentro da alfabetização, por isso nós vamos usar bastante imagens. Por isso os livros ali das séries iniciais, eles têm muitas imagens, né? E aí também a importância do multiletramento, e aí o multiletramento está também na multiplicidade de materiais que vamos usar, de linguagens, de mídias. Por exemplo, nós temos hoje em dia não só os livros, mas também nós temos os livros digitais, nós temos os vídeos, nós temos as músicas, tudo isso aliados ao livro, claro, que é a figura principal, mas todos esses multimetramentos são importantíssimos. Hoje nós sabemos que os nossos pequenos, as nossas crianças já têm contato desde muito pequenininhos com o celular. Então, daí a importância da leitura digital também, porque às vezes isso também vai atrair ali o aluno naquele momento que está brincando com o celular, e principalmente agora no ensino remoto, que já está voltando para o presencial, mas nós sabemos que hoje em dia o letramento digital, ele faz parte e caminha juntamente com o letramento literário. Não podemos mais, não tem como fugir disso, né? E a partir disso também vem essa etapa da ortografização, que é quando a criança já está alfabetizada e ela está ali no final do 2º ano, que ela já vai para essa etapa, que é essa etapa do desenvolvimento do sistema ortográfico. Ela vai conseguir fazer aquelas produções textuais, ela já vai começar, né, a dominar o sistema de escrita. E aí, nesse momento, vai ser aquele momento mágico, que ela vai pegar o livro e ela vai entender, aquilo vai fazer sentido, ela vai conseguir ler e vai conseguir decodificar, porque não é só ler, mas é entender o que é que eu estou lendo. O que isso me leva a entender? O que eu consigo captar dessa história? Né? Muito bem, nós estamos aqui com várias contribuições à sua fala, Luciene, nos comentários, né? Os colegas podem estar acompanhando também os comentários, lendo aí as sugestões de todo mundo que está participando aqui da 7ª Semana Rede Pedagógica Alfabetização. Muitos comentários aqui agregando a fala da professora Luciene Rego. Luciene, nós estamos chegando ao final dessa nossa live de hoje. Eu gostaria que você, caso você tenha mais algum tópico a desenvolver, que você os pontuasse para que a gente pudesse falar a respeito deles. Sim, então a alfabetização, eu gostaria que vocês imaginassem a alfabetização e concebessem a alfabetização como uma formação da criança leitora. Então a alfabetização, ela caminha concomitantemente com o letramento literário. Não há como desvencilhar uma da outra. Então, sempre apresentar a literatura com algo que dá prazer, né? Apresentar a literatura pela literatura antes de inserir todos os outros conceitos e todos os objetivos da aula que você vai trabalhar. Porque é muito importante que a criança não se sinta enganada,
como, essa professora está trazendo esse texto aqui, mas na verdade ela quer ensinar isso, 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 isso. Claro que nós queremos, né? Mas é preciso apresentar aquela leitura de uma forma lúdica, para que não se torne uma coisa chata, monótona. Então, é preciso que nós, professores, professoras, olhemos para a alfabetização como esse espaço de formação dessa criança leitora. Então, a formação dessa criança leitora, ela transita pela capacitação do professor leitor. Então, a paixão pela leitura, ela não é algo casual. Ela se alimenta dessa necessidade que desencadeia esse interesse, a motivação e o encantamento pelo mundo mágico da leitura. Se nós queremos encantar os nossos alunos com a literatura, é preciso que nós também sejamos literatura. É muito importante que reconheçamos que as crianças, elas repetem, elas replicam o que elas veem, não somente o que elas escutam. Então, para que eu consiga formar realmente uma criança leitora, eu preciso ser essa professora leitora. Eu preciso ter amor àquilo que eu estou trazendo como leitura, conhecer aquilo que eu estou fazendo, ter um leque de leituras, porque assim eu vou conseguir selecionar textos melhores, livros melhores, mais interessantes, e eu vou despertar. Porque é muito importante trabalhar a intertextualidade. O que é a intertextualidade? É um livro que, normalmente, dentro de uma obra literária, porque os escritores e escritoras, eles têm conhecimentos de outras, eles leram muitos autores e autoras. Então, eles trazem muitas características desses livros, muitas releituras de obras. O próprio Ilan Bremer, sempre citando ele traz muito desse conhecimento de outras histórias dentro da própria história. E quando você tem esse conhecimento literário, você vai fazer essa ligação da intertextualidade. Por exemplo, você está trabalhando Até as Princesas Soltam Pum. Vou dar um exemplo aqui desse livro, do Ilan. Mas você lá atrás, você já trabalhou as princesas, você já trabalhou a Bela Adormecida, você já trabalhou a Branca de Neve. E aí, quando você vai Até as Princesas Soltam Pum, e você fala, gente, olhando aqui, quais são as princesas que vocês lembram? E você vai avançando na história, a própria criança. Olha, a Branca de Neve, olha, tá falando da Cinderela. Eu vi. Então, é um livro que está chamando o outro. E a intertextualidade, ela começa ali com as obras infantis, mas ela vai chegar até um grau mais avançado, quando essa criança já chegar na universidade e estiver lendo textos teóricos e conseguir identificar dentro desses textos outros textos. Então, esse conceito de intertextualidade é muito importante ser trabalhado. Para isso, precisamos ser professores, leitores e leitoras, para que possamos formar essas crianças leitoras que dominam o sistema da leitura e que amam a leitura, porque é muito importante para uma alfabetização realmente e um letramento literário, o amor à leitura, e desenvolver e trabalhar o amor pela leitura. Porque, gente, na sociedade atual que vivemos, onde tudo está tão imediatista, não podemos deixar desaparecer o livro. E para que isso não aconteça, a gente precisa trabalhar isso nos nossos alunos, porque as pessoas estão cada vez mais priorizando coisas rápidas. Muitas crianças e adolescentes, eles não têm mais interesse não conseguem ler uma página. Agora imagina como que esse adolescente ou essa criança vai chegar numa universidade, numa faculdade para ler um texto de não sei quantas páginas, um livro, se ele não consegue se concentrar para ler uma página. Então é muito importante aí no desenvolvimento da própria alfabetização, já no início, e despertando os primeiros passos para o amor à leitura. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar na live de hoje. Muito bem, olha, uma mensagem aqui que se encerra com o amor à leitura, que é o que de fato todos nós precisamos ter e passar para as nossas crianças. Luciene, eu quero agradecer
a sua participação aqui hoje conosco. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, muitos comentários, muitos elogios. Aqui a sua fala, a sua apresentação. Espero que possamos estar juntas em outra oportunidade também. Eu que agradeço e gostaria de fazer só mais um convite para finalizar. Venham conhecer o curso de Literatura Infanto-Juvenil, ministrado aqui por mim, na rede pedagógica. Vocês vão fazer essa viagem aí por vários gêneros literários. Aí eu tenho tanto a literatura padrão, a literatura que nós temos nos nossos currículos, mas também tem uma literatura diferenciada. Eu trago a literatura infanto-juvenil, afro-brasileira, indígena e inclusiva também, além da literatura nacional. Então, assim, convite, venham conhecer o curso de literatura infanto-juvenil e continuem aí acompanhando a rede pedagógica, porque sempre vou estar aparecendo também. Nós temos profissionais maravilhosos e é isso. Muito obrigada. Excelente mesmo o curso da professora Luciene Rego, viu, gente? Eu também indico de olhos fechados para todos vocês. Vocês podem, inclusive, aproveitar o desconto que vocês receberam, ganharam nessa semana Rede Pedagógica para investir. A palavra é investir, hein? Para investir nesse curso online, Literatura Infanto-Juvenil, que está disponível na plataforma de cursos online da rede. Um beijo, Luciene. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, professores e professores. Tchau. Pessoal, e eu retorno em instantes ao vivo aqui na Rede Pedagógica às 21h30, faltam só 7 minutinhos, para que a gente possa se despedir e para que eu possa anunciar as temáticas de amanhã da nossa formação. Espero você, até daqui a pouco. Tchau!